Olá, pessoal. Espero que todos estejam bem. Meu nome é Paola Rueda. A gente vai tratar do bem-estar segundo a OIE relacionado ao capítulo 7.5, que é o abate dos animais. Então, esse vai ser o termo abordado nesse curso, que vai ser dividido em pequenos blocos para que vocês possam acompanhá-lo. Bom, esse capítulo 7.5 da OIE tem como conteúdo, as recomendações gerais para o abate dos animais, o deslocamento dos animais dentro da unidade frigorífica ou do abatedouro, o desenho e a construção dos locais de acomodação para esses animais dentro do frigorífico, os métodos de sensibilização e os métodos e procedimentos e práticas que são inaceitáveis por razões de bem-estar. Então, é bem amplo, se a gente for ver essa abordagem do módulo 7.5, Então ele é bem amplo, a gente pode inclusive pensar que ele aborda o manejo de abate, mas também o manejo de pré-abate desses animais dentro da unidade frigorífica. Bom, os princípios gerais do capítulo 7.5, eles trazem para a gente, que esse capítulo tem como a necessidade de atender e garantir o bem-estar dos animais destinados ao consumo humano, durante as operações que são realizadas ou que precedem o abate desse animal. Então, durante todos esses momentos prévios ao abate e durante o abate. Essas recomendações elas envolvem uma série de espécies, Entre elas, as que a gente mais consome os produtos de origem animal, que são os bovinos, os suínos e as aves. Mas também entra as aves ratitas, os ovinos, os caprinos, os camelídeos. Então, várias espécies animais que não, algumas delas não são comuns no nosso país, mas que envolvem, como a OIE é uma organização internacional, ela envolve essas outras espécies, como os camelídeos, por exemplo, que a gente não tem essa abordagem a fundo aqui no Brasil, por motivos óbvios. Bom, e ela trata para a gente, principalmente, que os animais eles devem ser manipulados de modo no seu transporte, na acomodação, na contenção, no abate, que não cause um estresse desnecessário. Por que isso? Se a gente pensar, o próprio manejo pré-abate, as próprias condições do frigorífico, elas geram estresse do animal. Então, não, é a primeira vez, muitas vezes, que esse animal está sendo transportado na vida dele, e isso gera um estresse. É a primeira vez que esse animal está num ambiente que é totalmente novo para ele, com feromônios diferentes, então com odores, com cheiros diferentes nesse ambiente. É uma temperatura, um piso, muitas vezes diferente do que ele foi criado. Então é tudo muito novo e isso gera um estresse. E as pessoas que manejam esses animais, que estão envolvidos nesses processos pré-abate e abate, eles devem minimizar os fatores estressantes com esse objetivo de que o ambiente fique mais adequado ao manejo, esses animais tenham menos estresse possível dentro dessa estrutura do frigorífico. Bom, e como que eu minimizo o estresse, Um dos pontos principais é o pessoal que vai lidar com esses animais. Então, esse capítulo da OIE traz para a gente muito essa questão da interação do humano com o animal. Então, a pessoa que vai trabalhar com o animal nesse manejo prévio ao abate, ela tem que ser principalmente uma pessoa paciente, atenciosa, ela tem que ter capacitação para isso, principalmente conhecer as recomendações desse capítulo, então, e como isso se aplica ao nosso país também, então as legislações nacionais que a gente tem sobre a questão pré-abate e abate. E além disso, o frigorífico também, ou o abatedouro, deve disponibilizar o número de pessoas suficientes. Então, eu também não consigo manejar os animais se eu não tiver um número de pessoas suficientes para esse trabalho. Então a pessoa ela tem que ser, tem que ter o feeling, sabe? Tem que ter a capacidade, a possibilidade de lidar com esses animais, entender o comportamento deles, Porque a maior parte dos agentes estressores ou dos problemas que a gente encontra numa unidade frigorífica está relacionado justamente a essa falta de capacidade das pessoas que estão lidando com os animais. E a capacitação, segundo o capítulo da OIE, ela deve ser uma formação oficial, junto com uma experiência prática dessa pessoa. Então, a experiência prática dos manejadores ela é extremamente importante. É,
E como que o abatedor, o frigorífico, ele vai apresentar isso, né? Ele vai provar que essas pessoas sofreram uma capacitação oficial, né? Ou se passaram por uma capacitação oficial, através de um certificado vigente que vai ser expedido por uma autoridade competente, né? Ou por um organismo independente que foi credenciado e autorizado por essa autoridade competente. Então é importante que também as pessoas recebam esse treinamento de pessoas idôneas, né? Pessoas que sejam credenciadas e sejam independentes do frigorífico. Por que isso? É importante você ter uma visão externa, né, do que está acontecendo ali no ambiente de trabalho. Então, um organismo independente ele vai poder trazer essa visão sem preconceitos, sem julgamentos, né, e sem aquele viés de atender necessariamente a unidade produtora que está sendo capacitada. Então é extremamente importante isso, e isso vem tratado no capítulo 7.5. Bom, nesse primeiro momento era isso que a gente tinha para falar, e a gente vai agora para o próximo módulo. Muito obrigada pela atenção de vocês.